Olá pessoal, agora viemos para a última aula aqui de banco de dados, onde eu estou dando um review rapidinho para vocês. Na última aula nós aprendemos sobre os comandos de DDL, que são Data Definition Language, ou seja, são os comandos de inserção de dados, que é esse último aqui de insert. Também comando de criar uma tabela e mostrei como excluir todos os dados de uma única tabela também. Lembrando, existem muito mais dados, muito mais comandos, mas já que é um intuito inicial aqui e vocês vão estar usando outras tecnologias, como o Kinect, como o Express, então muitos desses comandos já vão vir para vocês por padrão. Eu estou apenas mostrando aqui para você ter uma noção de como o banco de dados funciona. E se você quiser aperfeiçoar mais depois, que é uma área muito interessante que eu gosto bastante, vocês podem acompanhar o nosso lab que eu vou disponibilizar futuramente para vocês. Vamos agora para os comandos de DML, que é Data Manipulation Language, ou seja, a gente vai aprender a manipular os dados. Antes a gente apenas cadastrava. A gente cadastrou uma informação, a gente criou uma tabela, mas no mundo real a gente não vai só cadastrar. A gente precisa recuperar um dado. Eu que estiver fazendo uma tela de login, eu preciso buscar o usuário para ver se o usuário corresponde. Se eu quiser exibir os dados cadastrados de uma empresa de postagem, um blog. Se eu quiser exibir esse blog, eu preciso mostrar. Se eu quiser filtrar os dados do blog, também vou ter que fazer uma filtragem. Então, para isso temos DML, Data Manipulation Language, que é muito interessante também. Vamos aprender um pouco mais sobre eles aqui. Lembrando também que são muitos comandos. Vou dar aqui só os principais, que eu acho que já vai ajudar bastante vocês. Vamos primeiramente testar o nosso banco de dados. Como a gente consegue selecionar para ver quais dados foram inseridos. Lembrando, antes do vídeo começar, eu apaguei todos os dados para a gente poder testar. Tem então select, que é uma palavra reservada do SQL, asterisco. Asterisco significa, estou selecionando todas as colunas, todos os dados da minha tabela. From, ou seja, de qual tabela eu quero, parque de diversão. Então, o que eu fiz aqui? Estou selecionando todas as colunas, todos os dados da tabela parque de diversão. Se eu der um enter aqui, a gente consegue ver todos, olha, tem o ID, o nome, o CNPJ, todos os dados, mas não aparece nenhuma linha, nada cadastrado, porque a gente não cadastrou, eu já excluí os dados. Antes de mais nada, eu vou cadastrar aqui, já peguei um teste grandão, com vários dados para a gente poder testar aqui, vou dar um enter, cadastrei, e se eu voltar aqui agora, vocês podem ver que já foi cadastrado e já está sendo exibido, está mostrando tudo. O ID, o nome, CNPJ, todos os dados cadastrados. Ele também é muito importante. Se a gente quiser listar todos os dados de uma postagem, de um blog, não precisa filtrar, não precisa fazer nada. Posso dar esse select, que vai selecionar tudo pra gente. Tá, e se eu quiser agora pegar apenas alguns atributos, apenas algumas colunas, eu vai ser, nesse caso aqui, o nome e a cidade. O nome, CNPJ, independente. Como eu posso fazer? Eu substituo o asterisco pelo nome que eu quero. Então, nome, vírgula, o outro atributo. Então, cidade. Vamos dar um enter. Agora a gente pegou todos os nomes e toda a cidade. A gente pode filtrar dessa forma mais simples, apenas selecionando quais campos daquela tabela a gente quer. Mas, e se a gente quiser mostrar todos os dados, vou querer ver todas as colunas, vou querer ver o nome, CNPJ, ver tudo, mas eu não quero listar todos, não quero ver todos esses aqui. Eu quero apenas dos que tem a cidade de São Paulo. Só quero exibir os dados que a cidade seja igual a São Paulo. Estão vendo que tem Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, vários. Se eu quiser apenas São Paulo, ou seja, apenas o Parque Aventura, como a gente pode fazer? Depois aqui no finalzinho, no select asterisco, o asterisco é a coluna que a gente quer, que são todas, from, o parque que a gente está procurando, e depois a gente pode usar um outro parte que chama where, que em inglês é onde. Então, onde, cidade, que é a coluna que eu estou querendo, onde a cidade é igual a São Paulo. Então, coloco entre aspas assim, São Paulo. Lembrando que precisa ter exatamente a palavra. Errei aqui, tem que ser aspas simples. Mostrou apenas para a aventura, porque já fez essa filtragem. O where é uma filtragem. E até mesmo para poder deixar o código um pouco mais bonito, né, mais legível, a gente pode colocar esse where aqui embaixo. Pode quebrar a linha. O que vai delimitar se a linha finalizou ou não é o ponto e vírgula. Então, se a gente quebrar, o que a gente quiser fazer, quiser dar um tab aqui, enfim. Mas a gente pode fazer algumas buscas mais avançadas. A gente pode, por exemplo, usar um operador lógico, lembra? E se as duas condições forem verdadeiras, ou se uma das condições for verdadeira, a gente pode usar. Por exemplo, se a gente quiser procurar por um parque de diversão, né, um registro aqui, que a cidade seja igual a São Paulo,
ou o preço seja maior que 130. Ou seja, não é só mostrar São Paulo. O preço aqui, ó, do ingresso, ele pode ser maior que 130. Nesse caso, nem exibiria. Se fosse o end, vamos fazer um teste. End, preço, ingresso, maior que 130. Não exibiria nenhum, porque lá era 120. Então, end, as duas contas precisam ser verdadeiras. Tanto a cidade precisa ser igual a São Paulo, quanto o preço precisa ser maior que 130. Mas se eu quiser um ou seja, ou a cidade se chama São Paulo, ou o preço é maior que 130. A gente muda o end para um or. Se a gente der um enter aqui para buscar, mostrou vários. Por quê? O primeiro, a cidade se chama São Paulo. A segunda é Rio de Janeiro, mas o preço é 150. A terceira chama Recife, mas o preço é 140. Então a gente já consegue fazer uma busca um pouco mais complexa. E se a gente agora quiser ordenar, ou seja, quer uma ordem crescente ou decrescente, como a gente pode fazer? Por exemplo, vamos buscar aqui todos os dados, porém em ordem decrescente de preço. Se a gente ver, aqui é 120, aqui é 150, aqui é 140. E se eu quisesse, primeiro exibir o Mundo Diversão, depois o Magic Fan e depois o Parque Aventura, que vai estar em ordem decrescente do preço. Como a gente poderia fazer? Select. Vamos mudar um pouquinho aqui só para poder ficar mais interessante, né? Que vai ser só o nome e o preço da tabela Parque de Diversão. Agora a gente não vai nem usar o where, a gente não vai fazer onde, a gente não vai buscar um lugar. A gente vai ordenar. Então vai ser todos os campos, todo o nome e todo o preço. Não vai ter um where, ou seja, não vai filtrar. A gente apenas vai ordenar pelo preço em ordem decrescente. Como a gente faz isso? Order by, preço, ingresso, o nome da coluna que a gente está querendo fazer, essa filtrar, né, essa ordenação. Desk, ou seja, ordem decrescente do preço do ingresso. Se a gente der aqui, vai mostrar todos os dados e vai mostrar em ordem decrescente, aqui, ó, 150, 140, 130, 125. E se a gente quiser continuar com aquela filtragem lá, mais isso poderia também. Aqui a gente tinha um buscando pela cidade igual a São Paulo ou maior que 130. Então, está funcionando. E aqui no final a gente pode adicionar ainda mais o order by. Assim vai funcionar. Como a gente vai ver, vai mostrar 150 primeiro, 140 e 120. Mundo de diversão, depois o Magic Fan e depois o Parque Aventura. A gente também tem as funções agregadas, que é onde a gente consegue fazer alguma busca um pouco mais refinada. A gente não vai só retornar os dados. Beleza, pode ter uma filtragem, mas vai retornar todos os dados. Beleza, não são todas as colunas, são apenas umas. Mas vai mostrar tudo. E se a gente quiser fazer uma pesquisa maior, eu quero saber quantos parques a gente teve no total. A gente vai fazer uma contagem, linha por linha de registro, e ver quantos deram. A gente pode usar as funções agregadas. Então, por exemplo, se eu dar um select asterisco, vai retornar todos os dados. E eu dar um select count asterisco, estou fazendo uma contagem de todos os campos, mas apenas as linhas. Eu posso dar um apelido, ou seja, se eu colocasse sem esse apelido, aparecia apenas o dado. Com o apelido, eu vou colocar, por exemplo, S Total Park. A gente vai saber, olha, a minha busca vai me retornar um Total de Park e vai ter uma legendinha falando que é Total Parks. From, ou seja, de onde que a gente está procurando? Da tabela Parque de Diversões. Vamos dar um Enter. Mostrou que temos 10 registros. E aqui, o nosso apelido, né? A legenda é Total Parks. Se a gente tirasse isso aqui, funcionaria, iria rodar normalmente, porém mostraria apenas 10. E esse count aqui, que é o nome da nossa função. S e o nome é um apelido que a gente pode dar, e é uma função agregada que a gente está fazendo um cálculo, fazendo uma busca um pouco mais refinada aqui dentro do nosso projeto. A gente também tem algumas outras funções agregadas, como por exemplo a sum, onde a gente vai fazer uma soma, e a média, que é o AVG, né, que vem average em inglês, que a gente consegue fazer uma média dos valores, dos dados. Como a gente pode fazer isso? Vamos colocar aqui agora um select sum, ou seja, vou somar o que? Os valores que eu quero do ingresso. Então, agora eu coloco a coluna sum, a parênteses, nome da coluna, preço, ingresso. Vou dar um apelido para ela que vai ser S soma preço. Além disso, vou querer fazer outra busca. Então, aqui eu vou colocar AVG. Vamos pegar a média também desses preços. Então, preço, ingresso. Vamos dar um apelido para o dado que vai retornar para a gente. Então, média, preço. E o from sempre tem que ter, que vai ser na nossa tabela parque de diversão. Vamos ver o que isso aqui nos retorna? Temos a soma, que o total de ingressos vendidos vai dar 11.140.
E temos a média, que é 114. Aqui a gente já consegue fazer alguns cálculos um pouco mais refinados também e retornar esses valores, que é muito do nosso dia a dia. E se a gente quiser agrupar, ou seja, quer fazer um agrupamento por cidade e conta quantos parques tem em cada uma. Quero fazer um agrupamento. Como a gente pode fazer? Lembrando, vai ter uma conta também. Então vai ter uma função agregada. Eu vou selecionar a cidade. Count, ou seja, também vou contar. Não vou só selecionar a cidade. Contar o total. E vou tentar um apelido para essa contagem. Então, S total parque. Aqui a gente vai colocar de qual tabela a gente está pegando. E também, né, que agora é a parte diferente, no final de tudo, lembrando, o group by vai ser sempre no final de todas as nossas buscas, a gente coloca um group by e o que a gente vai querer agrupar. Ou seja, a gente não quer agrupar por cidade e a quantidade de parques, então a gente vai colocar aqui group by cidade. A gente dá um enter, agrupou. Temos nossas cidades e o total de parques que tem nessa respectiva cidade. A gente também pode fazer um cálculo entre. Lembra que podia ter um valor maior do que tal, além de maior, poderia ser o menor. E se eu quisesse entre, a gente usa a palavra reservada between. Então vamos colocar um select. Agora a gente vai selecionar o nome e o preço do ingresso. Lembrando, estou até colocando em minúsculo agora, para vocês verem que a gente pode fazer tanto em caps lock daquela forma que eu fazia, quanto em minúsculo, vai funcionar da mesma forma. From, parque de diversão. E ali, agora que a gente vai vir no nosso where, a nossa condição. Então a gente coloca where normalmente. Então, where, preço ingresso. Between, entre 90 e 120. Agora a gente está fazendo uma filtragem que vai nos dar nome e o preço do ingresso do parque que o preço do ingresso é 190 e 120. Temos aí 5 registros. Um deles vai ser 120, 90, 90.5, 110 e 100. Vale informar aqui, o 90 e o 120 fazem parte da condição. Então, é maior ou igual e menor ou igual. Então, 90 e 120 estão dentro da condição. E por fim, um outro valor que eu acho que vale mostrar para vocês aqui é a de fazer uma filtragem, uma busca a partir de um texto. Como a gente pode fazer isso? Vamos supor que a gente quer o nome de todos os parques que tem escrito parque. Sabe aquele parque em inglês? P-A-R-K. Como a gente pode fazer? Select o nome da tabela parque de diversão. Onde? Agora vem o where. Nome. Like. A palavra like ela vai fazer uma busca. Então é como se fosse igual. Poderia usar o igual. Ou a gente poderia usar like, que vai fazer uma filtragem aí. E além disso, tem uma característica bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Se eu fizer por parque normal, só coloquei o like parque, não vai nos dar nenhum. Por quê? Não tem nenhum parque. Isso aqui é a mesma coisa que fosse igual. Ou seja, tem que ter exatamente parque. Não vai ter nenhum. Mas o que o like é interessante? Se a gente colocar depois aqui uma porcentagem, parque porcentagem, vai procurar todos os nomes de parques que começam com a palavra parque. Ou seja, parque e porcentagem. Qualquer coisa que vem depois também pode vir. Vamos ver o que vai dar aqui? Não retorna nada. Não tem nenhum começa com parque. E se eu quisesse, por exemplo, Central Park? Começa com Central e a última parte é parque. A gente coloca a porcentagem no início. A gente quiser filtrar pelos dois, ou seja, tem que ter a palavra parte em algum canto dessa string. Não importa se no início ou no fim. A gente coloca porcentagem parque e porcentagem de novo. Se a gente der um enter agora, vai encontrar. Então tem o Happy Park e o Dream Park. A última palavra é parque. E, ou seja, estamos apenas procurando se está contida essa palavra. Essas são algumas formas de fazer select. São muito úteis no dia a dia, como eu falei. Select você usa demais para fazer essas filtragens, fazer busca. Muita gente até brinca que pelo SQL fazer muito select, até poderia chamar select QL, porque faz muitas buscas. Então, entender bem esse tipo de manipulação é muito importante para vocês poderem criar projetos mais performáticos. Lembrando que isso aqui foi só a ponta do iceberg. Ele tem muito mais filtragens e muito mais forma de fazer. Tentem dar uma estudada aí e sucesso para vocês!